Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo, falando finalmente dessa nossa contratação, a grande contratação que o Santos fez aí nessa pré-temporada, essa intertemporada, não sei exatamente como que é o nome que se dá aqui, que é o Ricardo Goulart. O difícil até a gente até pode começar falando assim, a gente chama ele de centroavante, de meio atacante, de segundo atacante, de ponta. Como que a gente começa chamando aí o nosso reforço, que eu acho que vai ser reforço, né? A gente sempre fala sobre se vai ser reforço, é só uma contratação para gastar o nosso dinheiro. Acho que o Ricardo Goulart vai ser reforço, eu tô botando fé que ele vai encaixar nesse time. E que posição que ele vai jogar, cara? Pergunta difícil, né, cara? Assim, pelo que foi noticiado pela imprensa, já faz um bom tempo que ele não joga como ponta, então eu acho bem pouco provável que ele seja escalado nas pontas, até porque a gente ainda tem o Marinho no elenco, a gente tem o Lucas Braga, a gente tem o Marcos Guilherme, a gente tem o Ângelo, então eu acho bem menos provável que ele vá ser improvisado, improvisado bem entre aspas, tá? Mas centroavante eu também acho complicado, porque o Santos tem o Léo Batistão no elenco. Eu não vou falar do Marcos Leonardo, tá? Vamos falar do que é certo, vou falar do Léo Batistão no elenco. O Léo Batistão é um jogador que é mais centralizado mesmo dentro da área, é um cara que tem um jogo forte de cabeça. O pouco que a gente viu do Léo Batistão, a gente viu que o jogo de cabeça dele talvez seja a principal arma, né? Então sempre teve bola cruzada na área, ele sempre subiu bem. É, disputando bolas, ajudou muito na parte defensiva da bola aérea, que era um problema que a gente sofreu bastante até a chegada do Carille e ele ajustar isso. Então eu acho difícil o Léo Batistão não jogar, sabe? E o Goulart jogar preso na frente. Não vai jogar, sabe? Em outros tempos, ele talvez pudesse dar uma de Caio Jorge, ser um cara que sai mais da área, abre espaço para os outros, é uma possibilidade, mas eu acho que o Carille não vai deixar de usar esses nomes mais pesados até para blindar os garotos, né? Então eu acho que grande chance dele jogar ou como segundo atacante, se o time jogar numa formação ali com dois atacantes, que eu acho pouco provável. O futebol agora é uma tendência muito grande de você ter três jogadores de frente, né? Você tem um jogador mais centralizado e outros dois na ponta. O Santos tem os jogadores com essas características. Então, eu acho muito provável que Ricardo Goulart vai jogar de meia atacante, numa posição ali que o Pirani estava desenvolvendo aí na temporada passada. O que eu acho do Ricardo Goulart é o seguinte: ele não vai ser o criativo do time. A gente não pode esperar que ele vai ser aquele camisa 10 que vai dar passes incríveis, enfiar bolas. Não é a característica dele. O que a gente pode esperar é que os jogadores mais recuados, ano passado, Felipe Jonathan e Vinícius Zanocelo, esses sim vão ter que criar mais o jogo para a bola chegar no Goulart mais de frente. O Goulart vai ser aquele meia que faz bastante gol, vai ser aquele meia que dá o último passo para um jogador chegar e fazer o gol. Então, eu acho que a gente pode esperar mais gols e assistências do que armação de jogadas e criação para esse time render. Mas isso é baseado no que a imprensa falou dos últimos anos de Ricardo Goulart. O Carille pode chegar muito bem e falar, cara, coloca ele na ponta lá e ele que se vire. Ou então, não, ele vai ser meu centroavante móvel, vai se mexer, vai sair, e o Batistão vai jogar só em função dos adversários que eu escolhi, que eu acho que ele tem que jogar. Pode acontecer, mas eu acho pouco provável. Eu acho que o Carille vai usar os nomes mais pesados, principalmente no primeiro momento, e aos poucos ele vai ajustando esse time. Igual ele começou, né? Ele começou com o Sanches jogando, até que ele achou uma formação sem o Sanches e funcionou melhor. E ele depois, assim, mesmo no começo, ele preferiu usar os nomes porque a cobrança é diferente. Os jogadores lidam diferente com a cobrança, e a cobrança também, assim, o Sanches, que tem um histórico no Santos, é um cara que se a torcida cobra, cobra mais leve, né? É diferente de você largar a bomba na mão do garoto que acabou de subir, o cara, tipo, o primeiro passo que errar, a torcida tá matando o cara e nunca mais o cara vai conseguir desempenhar bem. Então eu acho que tem tudo isso para se pesar. Eu, Carlos, estou apostando como meio atacante por trás do Batistão. E você, Danilo? Pois é, a gente tem que pensar em muita coisa quando a gente vai cogitar essas possibilidades. Até a questão do próprio Batistão, que a gente não tem muita certeza de como que ele vai vir. Eu lembro que ele, quando chegou, ele fez um jogo bom, assim, não marcou gol, mas se movimentou bem, mostrou inteligência, mostrou movimentação, uma movimentação inteligente, né? Não aquela correria desenfreada, mas
um tipo de jogador que sabia onde está, e nos outros jogos ele não foi mostrando tanto isso. E aí dá para ficar pensando com quais jogadores que ele poderia se encaixar melhor. E qual seria esse time do Santos a princípio também, porque caso o Léo Batistão, por exemplo, não mostre condição de jogo, a gente fica com... Bom, a gente já está desconsiderando por enquanto o Marcos Leonardo, porque vai saber, né, o futuro. Qual é a outra opção de centroavante que a gente vai ter? Né? Não temos, assim, opções de centroavante. Ninguém. Bruno Marques, acho que não dá para considerar. Eu acho que o Juan ainda não está na hora de subir. E aí começa a improvisar o Marcos Guilherme, esse tipo de jogador assim que não vai fazer tanto sentido. Por isso que eu acho que é interessante a gente pensar no, no Ricardo Goulart até dentro dessa condição de como que vai formatar um jogo se não tiver um centroavante. Até por isso que eu acho que o Santos está jogando esses nomes aí, como Pablo, como Elks um pouco antes, como agora até o Guerreiro apareceu aí num dos rumores, assim, então parece que o Santos está jogando um monte de nome de centroavante, um pouco, imagino eu, para pressionar o Marcos Leonardo, e um pouco porque talvez, eu imagino, que o Carille esteja nesse pensamento de que precisa de um centroavante. E até é interessante pensar nisso, porque eu estou aqui aberto uma matéria que o Diário do Peixe fez muito interessante, conversando com o Marcelo Oliveira e com o Filipão, que foram treinadores do Ricardo Goulart, e ambos falaram assim que ele é melhor ou de meia ou de segundo atacante. O Marcelo Oliveira fala que jogou ele como segundo atacante, mas ele mais se destacou como meia, e o Felipão cravou que ele é um segundo atacante. Então, de fato, a gente não pode esperar um centroavante, mas um meia ou um atacante mais recuado que vai pisar na área para finalizar. Eu acho que essa que é a posição boa dele. E eu estava ouvindo o Resenha Santista hoje e eles estavam discutindo exatamente essa matéria e o que é que precisa fazer para ele poder funcionar nessa posição. Porque daí o Santos não tem nem aquele volante marcador que libera o meio de campo e nem laterais para você conseguir colocar com dois zagueiros, né? O Santos, o cara ele já falou que o ideal, a formação ideal dele seria um 4-3-3, mas o Santos não tem lateral para isso. E aí, se não contratar lateral, vai ficar nesse 3-5-2. E aí, para ele jogar como esse segundo atacante, a gente não tem esse travante. Não tem esse outro atacante para ser o centroavante. E dentro dessas formações é que a gente começa a pensar como é que ele funcionaria bem. Eu estou supondo assim, que ele vai funcionar bem. Eu acho que é um reforço, é uma boa contratação. Me preocupa que talvez o resto do time não ajude ele a dar o melhor. Então eu acho que o primeiro pensamento é em relação a isso. E eu até não estou tão preocupado assim com a questão física dele, pelo menos a princípio. Eu só vou resgatar aqui alguns dados. Muita gente já falou, ele no último ano ele jogou 13 jogos, até pela pandemia, que com muito tempo parado o campeonato chinês, e é um campeonato mais curto, marcou 7 gols, que é uma média boa, assim, é um gol a cada 2 jogos, mais ou menos, e deu uma assistência para gol também. Mas se a gente assistir os vídeos, é uma outra rotação, é uma outra velocidade, os goleiros são muito ruins, a zaga não acompanha. Então, eu acho que vai ter muito disso para a gente observar, e até aquele aviso que a gente normalmente faz para o torcedor, né? Até para a gente mesmo. Não dá para pensar no Ricardo Goulart entrando contra a Inter de Limeira na primeira rodada, contra o Corinthians na terceira rodada e destruindo o jogo, assim, acabando com o adversário. Acho que ele nem é uma contratação assim que vai estourar nesse momento. Eu acho que ele tem muito a contribuir sim para o time, mas também não é porque ele talvez não volte tão bem nesse começo que ele não vai ser um bom jogador aí, um bom reforço para o Santos. Então, eu acho que tem muita coisa para se pensar, e aí me preocupa também um pouco a formação do próprio elenco do Santos, que, lembramos, não tem lateral. E, e aí a gente faz o quê com esse time, com esse Ricardo Goulart? Qual que seria a sua escalação com o Ricardo Goulart já? Antes de te responder, eu vou colocar outras preocupações que eu tenho, né? Então, assim, ele jogar pouco é um problema, porque a exigência do calendário do futebol brasileiro é muito mais absurda, assim, eu acho que no mundo, acho que só o futebol inglês tem um calendário tão cheio de jogos quanto o brasileiro. É,
Isso me preocupa ele ter jogado por tanto tempo num campeonato que não condiz com o nível dele, tá? Eu não vou dizer, porque, pô, a China por anos contratou jogadores da Europa, da América do Sul, teve times fortes que conquistaram em sequência de campeonatos, e o Ricardo Goulart fez parte de boa parte desses times que foram bem, assim, em nível até internacional, dos times chineses em Copas da Ásia, mas é outra coisa, cara, é outra pegada, qualidade técnica, evolução do futebol no decorrer dos anos. O futebol brasileiro foi referência em vários momentos do futebol mundial, em termos técnicos, táticos, físicos, qualidade individual. O futebol chinês não chegou nem perto de qualquer coisa nesse sentido. E assim, eu não estou dizendo isso para a gente broxar, né? Para o torcedor falar, pô, mas os caras estão gorando o cara chegou e já estão metendo pau. Eu estou dizendo isso para a gente ser mais realista na expectativa. Eu acho que o Ricardo Goulart é um baita de um reforço para o Santos. Eu não esperava que o Santos conseguisse trazer o Ricardo Goulart por conta do que já estava acontecendo. A gente viu o Santos tentar o Rodriguinho e não conseguiu o Rodriguinho, cara. Sabe? Tipo, Rodriguinho, que ia ser um cara que ia acrescentar pela experiência e porque o Carille indicou. Eu não via com bons olhos essa contratação, mas né, não estou lá no Santos, então beleza. Para mim, quando não deu certo, eu fiquei tranquilo, mas me preocupou quando o Santos não conseguiu o Natan. O Natan é um bom jogador, tem um potencial grande, e no momento que parecia que ele vinha para o Santos, eu fiquei feliz. Eu falei, esse é um cara que tem potencial até de crescer mais, desenvolver mais e de repente encaixar bem no time do Santos, que tem muitos jogadores jovens. O Natan ainda é um jogador relativamente novo, então ele seria um jogador um pouco mais experiente, com experiência na Europa, para trazer uma qualidade ali para o meio, mas daí o Fluminense bancou, veio para cima e o Santos fez certinho de sair. Assim, por mais que eu quisesse o Natan no meu time, eu acho que o Santos não tem que ficar entrando em leilão e fazendo loucura, porque a gente ainda não está no momento de brigar com outros times por causa de jogadores. A gente ainda está no momento de acertar a casa financeiramente. Ano passado foi terrível, eu espero que esse ano seja um pouco melhor. O Rueda falou que a tendência é que esse ano seja um pouco melhor. E aí o Santos me traz o Goulart e você fala, cara, que massa, né, cara? Trazendo um nome de peso, assim, um nome que eu imaginava, de repente, ele indo para o próprio Atlético Mineiro, Flamengo, que compra todo mundo, ou mesmo Palmeiras, para tipo, ser um nome mais pesado, que são os times que mais trazem jogadores assim de nome de fora. E de repente ele veio para o Santos, cara. Nossa, que animal, vai ser da hora. Então, assim, a gente precisa dar tempo para ele se reacostumar com as exigências do futebol brasileiro. O Santos tem que tomar muito cuidado com a parte física dele para ver se numa sequência mais pesada de jogos, como que ele vai performar, para evitar lesões, porque, cara, lesão muscular, quanto mais velho o jogador vai ficando, mais ele demora para voltar de uma lesão muscular. Você vê, sei lá, o Pirani tem uma lesão na coxa. O cara vai ficar 4 jogos fora. O Marinho, se tiver uma lesão na coxa, fica 2 meses fora, sabe? Então é mais ou menos nisso que a gente tem que pensar. Que formação que o Santos pode jogar? Cara, o Santos pode jogar em muita teoria no 4-3-3 do Carille. Muita teoria. Eu acho que é um tiro no pé fazer isso sem ter as opções de jogadores, principalmente por causa dos laterais. Felipe Jonathan, a gente viu que ele tem uma dificuldade absurda de acompanhar atacante rápido do adversário. Ele não consegue, ponto. Sabe? Não, não é assim, nem tal. Não, ele não consegue. Então não dá para pirar com isso. O Madison é um jogador que do meio para frente tem uma velocidade absurda, espetacular, muito bom de cabeça, mas defensivamente a gente não enxerga aquela segurança, não é um cara que passa uma segurança defensiva. Então a gente tem que pensar que é muito provável que nesse começo de ano o Carille ainda jogue com 3 zagueiros. A gente tem zagueiros bons no elenco, a gente tem a volta do Velasquez, a gente tem a chegada do Bauerman, a gente tem o Kaique se firmando como bom jogador, Luiz Felipe como jogando numa linha de 3 zagueiros foi bem. Então a gente sabe, assim, não dá nem para criticar o Luiz Felipe com 3 zagueiros. Com 2 zagueiros a gente critica, porque ele jogou muito mal com 2 zagueiros, mas com 3 zagueiros ele foi bem e acabou achando uma formação onde você não precisa do lateral, né? Então, assim, na esquerda, o Carille usou o Lucas Braga como ala, e o Lucas Braga funcionou como ala, sabe? Tipo assim, foi espetacular como ala. Cara, no ataque ele foi o Lucas Braga que a gente conhece, que é o que interessa para o torcedor, né? Mas ele cobre bem, ele tem velocidade para acompanhar um atacante mais rápido do adversário. E a gente fica mais seguro até porque você tem 2 jogadores de meio, não são volantes clássicos, são 2 jogadores de meio. A gente está colocando o Felipe Jonathan e o Zanocelo.
A gente pode colocar o Sanches estando bem fisicamente, é um cara que vai contribuir nessa posição. A gente tem a volta do Sandri, que é outro cara que eu acho que a hora que o Sandri assumir, que pegar o ritmo, entrar ali, ele e o Zanocelo vão fazer uma dupla que a gente vai ficar babando de ver os caras passar a bola, porque os dois são muito bons passando a bola, e eles têm características boas no passe, mas são diferentes. O Sander tem um passe longo que eu acho que é melhor que o do Zanocelo, e o Zanocelo é aquele jogador que não perde a bola, sabe? Tipo, dá a bola no pé do Zanocelo, ninguém consegue tirar a bola do pé do cara, ele consegue prender, distribuir, soltar, e tem essa qualidade de passe também, então eles podem complementar um ao outro, fora que ele é mais alto também, mais físico, o Zanocelo. Então, eu acho que pensando em 3 zagueiros, mantendo a base que o Carille deixou, é possível que o Ricardo Goulart faça um segundo atacante com o Batistão de centroavante, ou que o Goulart seja referência na frente com o Marinho do lado. Porque aí na direita a gente teria de Alan Madison, e aí teria ter os 2 atacantes ali, né, na frente ali, que seriam o Marinho e o Goulart. Ou então ele pode fazer esse meia atacante ali por trás do jogador que jogar na frente, que pode ser o Batistão, que pode ser o Marinho também. O Marinho já jogou centralizado. Eu não acho que é a melhor posição que joga o Marinho. O Marinho, o negócio dele é pegar na ponta para cortar para dentro. É a jogada do cara, é onde ele arrebenta, mas dá, sabe? Assim, não, dá. Tá? Então, assim, o Santos tem algumas peças, só que, cara, quando a gente pensa em longo prazo, tipo, tática mesmo, a gente vê que tá faltando, sabe? A gente tá sem lateral, para as 2 laterais, não é nem, estamos só com o lateral esquerdo, que era, sempre foi o problema. Né? Estamos sem 2 laterais, e laterais que possam exercer essa função. A gente tem o Daniel Guedes no elenco, mas, cara, eu não confio. O cara não conseguiu ser titular aonde foi emprestado, o cara nunca conseguiu se firmar no Santos, então é um jogador que dificilmente pode acontecer, ele pode queimar minha língua, nossa, seria espetacular, cara, seria maravilhoso, mas é muito pouco provável. E na esquerda não tem ninguém, cara. Na esquerda, hoje é o Felipe Jonathan, em teoria. Na prática, com 3 zagueiros, é o Lucas Braga. Então, a gente tem que pensar nessa transformação, no que dá para fazer. Então, assim, qual as peças que a gente tem hoje é mais ou menos isso, tá? Lembrando que tem o Marcos Guilherme para jogar ali naquela meia também, então, de repente, o Goulart pode ser o centro, mais jogar mais como um falso 9 e o Marcos Guilherme fazer essa flutuação ali do meio, armação, porque ele volta um pouco mais, ele tem uma qualidade de passe ali decente, assim, para fazer isso. Então tem muita. Cara, é tudo especulação, cara. A gente vai ter que ver, a gente vai ter que ver o que os repórteres vão falar dos treinos, o que a gente vai enxergar, porque não. Certeza eu não tenho nenhuma. Enquanto o Santos não fizer mais contratações, não tenho certeza de nada, cara. Enquanto o Santos não trouxer um lateral direito, lateral, e um lateral esquerdo, lateral, eu tô apostando com 3 zagueiros, porque é o que o elenco do Santos está proporcionando hoje. Gostaria que tivesse variação, que você tivesse opções para um jogo, assim, você falar, não, nesse jogo eu vou entrar no 4-3-3, com o time montadinho, assim, tal. Não, nesse jogo eu vou com 3 zagueiros, porque a bola aérea dos caras, porque o fulano faz melhor a sobra do que o lateral que eu estou usando, sabe? Tipo, cara, eu gosto que o time tenha opções. O Santos, nesse momento, está muito limitado de opções. A gente tem uma base boa, mas a gente não tem complementos. A gente não consegue fazer uma variação tática, sabe? Dá para fazer? Assim, você tô jogando. Entrei com 3 zagueiros, mas eu quero colocar 3 atacantes na frente. Beleza. Joga o Felipe Jonathan para a esquerda, deixa o Matos na direita, tira um zagueiro e põe um atacante e meio que acerta. Dá. Só que, cara, volta para os problemas anteriores que o Carille corrigiu desse jeito, sabe? Então, não parece muito inteligente voltar para o que já foi. Cara, eu tô torcendo ainda para o Santos. Eu tô vendo o mercado, assim, com exceção do Fluminense, que anunciou muito jogador, com exceção do Palmeiras, que teve que contratar rápido por causa do Mundial e tá correndo, estão atrás de um centroavante que tá jogando, um argentino que tá lá na Alemanha, Lucas Alario. E se os caras trouxerem, assim, eu não sei como é que ele tá hoje, né? Que ele tá na reserva, mas é um baita de um jogador, e assim, o time dos caras, sabe, cara, já é bom e tá ficando monstrinho. O Atlético Mineiro nem se fala, Flamengo não se fala, mas assim, em termos de contratação, fora o Palmeiras e o Fluminense, que anunciaram várias contratações, cara, os outros times estão indo devagar, todo mundo, sabe? Assim, não é o fulano aqui, o fulano lá, os caras estão anunciando 2, 3 jogadores. O problema é que a gente só anunciou um, né? Não, anunciamos 3. Mas assim, o Bauerman é possível jogador titular,
o Ricardo Goulart deve ser já chegar para ser titular e a gente tem uma aposta que a gente não sabe se vai dar certo, se não vai, que é o Bruno Oliveira. Então, não sei. Danilo, o que você acha? Eu vejo que o Santos ainda não atacou as reais necessidades, que eram justamente as laterais. Eles foram atrás de uma oportunidade que apareceu para trazer um nome de peso e dar mais tranquilidade para os garotos, que foi o discurso adotado. Mas eu ainda vejo que está falhando onde a gente mais precisa. Pois é, e me preocupa um pouco também a questão do primeiro volante, que é essa posição que o Carille gosta. Eu não sentiria falta, mas a verdade é que o Santos não tem esse Alisson, né? Que era o Alisson, o jogador que o Carille gostava e o estilo de jogador que o Carille gostava, e o Santos simplesmente não tem. O Balieiro não faz essa função muito bem, o Ivonei também não deu muito certo. Então o Santos não tem esse jogador marcador de primeiro volante. Mas, acima disso, as laterais são certamente o nosso maior problema. E eu concordo, eu acho que o Santos começa a temporada com 3 zagueiros. Fica a questão sempre do como que vai ser esse ataque. O meio de campo e o ataque. Eu acho que com 3 zagueiros o Lucas Braga é o titular da ala, né? Não dá nem para chamar de lateral, assim. É o titular da ala. Vai acabar sendo o Maddson do outro lado também, eu concordo. E esse meio de campo que fica assim interessante, né? Eu acho que é Zanocelo. Eu estou muito curioso para ver como é que o Sandri vai voltar dessa contusão e dessa pré-temporada. E aí a gente vê como é que fica essa formação do ataque. Eu concordo com você que o Marinho não é esse centroavante. Eu tô curioso para ver o Léo Batistão também, se ele vai voltar bem, mas eu também não acho que ele comece como titular. E aí, talvez Ângelo e Marinho na frente, com o Pirani fazendo o ataque, e aí o Ricardo Goulart entrando. Eu tô pensando assim no jogo contra a Inter de Limeira. Jogo contra a Inter de Limeira, 26 de janeiro, primeiro jogo do Paulista. Qual que é o time titular? Eu tô apostando em alguma coisa nessa linha, assim. E o Ricardo Goulart, o Batistão, talvez até o Sandri entrando no decorrer da partida. A depender de como vai ser essa pré-temporada deles especificamente. Também teve muito problema de Covid, eu acho que vai afetar muito. A gente não vai ter uma temporada normal mais uma vez. Se só tivesse Covid já seria assim, mas vai ter Copa do Mundo também. Então, em algumas posições eu acho que o Santos está se estruturando bem e aí o pessoal está levando muita fé no time da Copinha e não é bem assim. Eu acho que é um time, os jogadores da Copinha são para talvez no ano que vem, para irem entrando aos poucos esse ano. Então eu já vi gente falando, coloca o Lucas Pires lá na lateral, tá tudo certo, coloca o Sandro Perpétuo na direita, fecha a zaga aí com o que tem e tá bom, já mete o Ed Carlos aí no meio. O Patati já faz o ataque titular aí de Patati e Juan e já acabou já o time. Mas eles vão ter que entrar aos poucos. Eu acho que por enquanto, uma boa copinha, mas eles também não enfrentaram ninguém, assim. Foi só o sub-20 da Ferroviária, o Operário que perdeu de todo mundo. Então, ainda não dá para tomar como parâmetro. Eu acho que é legal a gente acompanhar a copinha para ver esses jogadores. Mas falando do Ricardo Goulart, eu ainda estou assim. Eu acho uma grande contratação, eu acho um bom nome, mas para time, o Santos precisa de laterais. E eu acho que daqui para frente vai ter muita especulação de nome de lateral, principalmente até definir essa coisa do Marcos Leonardo. Teve a notícia de que ele ia ter uma reunião, mas como está tendo muita chuva na cidade de Natal dele, o pai dele ficou por lá. Parece um miguezinho, assim. Quem é de Curitiba sabe que é uma coisa de dolangue, isso aí é um dolangue aí do pai dele, pelo menos parece. Mas ele não tá dando pinta de que vai assinar com o Santos. Me preocupa, me deixa um pouco triste, porque o Santos vai ter que criar essa situação de afastar o Marcos Leonardo. Não vai dar para contar com ele nesses últimos meses do contrato dele. Paciência. Mas ficamos sem centroavante, sem Marcos Leonardo, sem Pablo, sem Guerreiro, enfim, sem todas essas opções. E aí eu não sei se o time vai dar o suporte que o Ricardo Goulart precisaria. Eu não acho tão ruim a ideia de um 3-5-2 com um meio de campo, jogando contra a Inter de Limeira. Lucas Braga e
e Maddison nas pontas, nas alas, né? Não vai ser ponta. Aí eu acho que a dupla de ataque seria Marinho e aí Ângelo e depois Ricardo Goulart. Acho que o Ricardo Goulart não começaria. E esse meio de campo daí com Felipe Jonathan, Pirani e Zanocelo a princípio. E aí durante o jogo talvez mudando. Coloca o Sandri para ver como é que tá fisicamente. O Sanches talvez, porque a gente tem muito segundo volante. O Sandri é segundo volante, o Zanocelo é melhor de segundo volante. O Sanches é melhor de segundo volante. A gente não tem o primeiro volante. Até o Camacho, o Jobson, são jogadores que são melhores de segundo volante também. Então a gente não tem esse primeiro volante. E o que daria para fazer se pudesse fazer um 4-3-3 seria povoar um pouco mais o meio de campo com o Felipe Jonathan e o Goulart. Não tendo esse primeiro volante, não tendo laterais, tendo que recorrer ao 3-5-2, eu acho que a princípio vai ser isso. E aí ficamos na torcida para que até o jogo contra o Corinthians, por exemplo. Bom, enfim, a gente ainda tem mais uma semana e meia, mais ou menos, pro começo do Paulista, 2 semanas. O Santos joga na quarta-feira que vem, 2 semanas aí. 2 semanas. Talvez nesse meio tempo o Santos esteja correndo atrás de lateral. Já vi rumores aí na internet de que o Santos já está interessado em alguns laterais. Mas o René, né, que foi muito falado, mas todo mundo negou. Então, acho que ainda é um pouco cedo para definir. Mas quando a gente for falar mesmo de Santos, lá pelo dia 24, 25, lá no pré-jogo da Inter de Limeira, talvez a gente tenha uma situação mais clara de qual que vai ser esse time e de que posição que o Ricardo Goulart vai jogar. Mas eu espero que o Santos consiga montar um time em que ele possa mostrar tipo, o melhor dele ali nessa região do meio para frente, perto da área. Eu acho que vai ser mais interessante. Eu imagino que ele, com uma dupla de ataque com o Marinho, vai funcionar. Eles até tiraram foto juntos, acho que um mês atrás, que o Marinho estava lá, não sei aonde, Dubai, eu acho, encontrou com ele, não sei como é que foi o rolê. Então, talvez eles já tenham algum tipo de entrosamento que nós possamos ver dentro de campo. E tem o Ângelo também, que eu acho que o Carille vai segurar um pouco, mas é um jogador que está chegando naquele ano de mostrar o melhor futebol. Assim. O Ângelo, o Pirani, são dois jogadores. Bom, o Sandri, claro, mas o Sandri já tinha mostrado muito futebol na Libertadores de 2020. Mas o Sandri e o Pirani são dois jogadores que eu quero observar bem nesse Paulista, porque eu acho que é o momento dele. Então, a minha esperança é que o Ricardo Goulart já esteja bem ambientado, pelo menos até o jogo contra o Corinthians, que é o primeiro clássico do Santos, é na terceira rodada, e é quando a coisa começa a ficar séria mesmo. E que vai ser um jogo difícil pra caramba, cara, sabe? O Corinthians terminou em alto o ano, o elenco tem jogadores experientes que ainda têm qualidade, sabe? Então, o Silvinho ajeitou o time, que foi uma coisa assim que a gente achou que o Corinthians ia estar brigando lá embaixo, né, no começo do campeonato, mas a partir do momento que o Silvinho ajeitou o esquema, cara, os caras andaram e assim, num nível de futebol bem decente, assim, sabe? De encarar qualquer time de igual para igual. Então é Eu complicado. não sei, assim, os corintianos me falam que não, é muito menos o Silvinho e muito mais o Renato Augusto e o William lá no meio, o Juliano e Renato Guedes. Então eu acho que é muito mais os jogadores, pelo menos os corintianos mesmo que eu vi, falam Sim, assim, não, sim. o problema é o Silvinho, os outros caras que solucionaram. Então eu não sei como é que vai ser, mas enfim, vai ser lá no estádio deles, que não sei qual que é o nome, mas é sempre difícil, o Santos ganhou uma vez só lá na história, então vai ser bom também a presença do Ricardo Goulart nesse sentido, é um cara muito experiente, é, não vai ficar mais tudo nas costas do Pirani, eu imagino, coitado do Pirani, Sim. então eu espero também que é uma coisa que eu defendia muito na renovação do Sanches, né? Mais do que o que ele pode entregar no futebol, dentro de campo, eu acho que é um jogador que vai ter a acrescentar para esses jogadores. É uma coisa que o Marinho, por exemplo, poderia fazer se ele tivesse uma cabeça um pouco mais no lugar. O Marinho ele tem experiência bastante para fazer isso, ele tem talento para botar moral, mas ele não tem cabeça. Assim. Ele simplesmente, ele realmente é um meme, não é porque ele quer ser um meme, porque ele quer aparecer, ele é daquele jeito. E ele não é o cara que vai chegar todo mundo, botar todo mundo no lugar e falar, tipo, agora quem manda sou eu e tal. O Ricardo Goulart, ele parece ser meio introvertido, assim, psicologicamente falando,
mas talvez ele consiga dar um pouco mais de tranquilidade para esse time, que faltou muito no ano passado. Faltou muito. Tem uma coisa que Mas, pode falar, Dani, desculpa. não, no mais eu só espero que ele dê esse acréscimo técnico e de grupo que eu acho que ele pode, que eu acredito que ele pode contribuir. E tem uma coisa que eu quero pedir pro torcedor santista, cara. Esqueçam o Campeonato Paulista, cara. Campeonato Paulista é só a gente não passar o vexame que a gente passou no último. Só isso. Sabe? Tipo, vamos jogar, vamos tentar classificar, mas não levem a sério. Ai, perdeu a semifinal pro Bragantino. Cara, dane-se, cara. Não vale nada Campeonato Paulista, cara. A gente tem que focar em montar um time que vá conseguir ir bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana, que é um título que a gente ainda não tem, que pode dar uma boa premiação em dinheiro. São duas competições que as premiações em dinheiro são boas, e a gente tem que fazer um bom campeonato brasileiro esse ano, cara. Sabe? Tipo, tá? A gente não pode pirar. A torcida fica nessa expectativa, mas eu sei, eu entendo o peso. O peso é por quê? Porque a grande chance, a gente joga contra Palmeiras, a gente joga contra São Paulo, joga contra o Corinthians, a gente joga contra os nossos 3 maiores rivais. Então, esse é o peso do Campeonato Paulista. E a gente se compara com os rivais. Só, cara, cada um tá num momento diferente, cara. O Palmeiras é um bicampeão de Libertadores, o Corinthians é um time que se arrumou e classificou, o São Paulo é um time que a gente ainda não sabe, mas que está fazendo investimento alto. Se esse investimento der certo, tem jogadores de qualidade, tem um elenco pesado, coisa que o Santos hoje ainda não tem. A gente tem um time que está se montando, está se reconstruindo. A gente acabou de achar um técnico que ajeitou o time, sabe? Então, tipo, a gente ainda vai montar um time para jogar esses campeonatos. Então, os tempos são diferentes, as fases são diferentes. Então, a gente não pode ficar se pautando por isso. A gente tem que se pautar para o Santos jogar o melhor futebol que a gente pode nesse momento. E aos poucos evoluindo. É uma coisa que eu e o Danilo, a gente sempre falou, né, Danilo? A gente quer ver a evolução. Então, o time terminou de um jeito ano passado, é daquilo para frente, sabe? Assim, não pode ser recuar, é daquilo para mais. É isso que a gente quer. Porque daí se estrutura, monta o caminho certinho, o time cresce e a gente começa a pensar em conquistas maiores. Gente, só para fechar, já que a gente está falando do Ricardo Goulart, eu achei uma curiosidade, ele jogava em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e ele fazia dupla de ataque com o Casemiro, cara. Sabe o Casemiro do Real Madrid, que era de São Paulo? E eles eram dupla. E aí eles foram fazer teste no São Paulo. O Casemiro passou, o Ricardo Goulart não. Ironias do destino. No fim, os dois foram grandes jogadores, né, no cenário do futebol internacional, independente do nível, né? Lógico que se a gente for comparar a Espanha com China, não tem o que falar, mas internacionalmente eles deram certo. E é só isso que eu queria falar. O Ricardo Goulart foi bem a primeira vez assim que ele apareceu de verdade no Brasil, foi no Goiás e depois no Cruzeiro, aquela história, time campeão, antes do Cruzeiro cruzeirar. Exatamente. E até, assim, eu concordo com tudo que o Carlos falou, mas eu tô com uma boa expectativa para esse Paulista, porque o Carille é um treinador que manja muito de Paulista. Os 3 que ele jogou, ele ganhou. As 3 vezes que ele treinou o Corinthians no Paulistão, ele ganhou o Paulistão. É um cara que é exatamente o contrário do Ola, que a gente teve ano passado, que é um argentino, é um estrangeiro, não sabia nada de Paulista. O Carille sabe muito. Então, façam o que o Carlos falou, mas eu vou fazer diferente. Eu vou olhar esse Paulista com muita expectativa. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade de observar o trabalho do Carille. Dessa vez com uma pré-temporada e dessa vez com um time um pouco mais tranquilo, eu acho. Mas do que o Carlos disse é perfeito, assim, é daqui para cima, né? É sempre evoluir. E eu acho que o Carille tem todo esse potencial, assim. Eu entendo as críticas que são feitas a ele, mas eu acho que ele tem potencial para evoluir o time, para melhorar o time. E, bom, se o Rueda e o Dracena trabalharem, a tendência é melhorar. E no mais, dia 26 começa o Paulistão e aí a gente começa a sofrer tudo de novo. É isso, galera. Obrigado para você que ficou assistindo até o final do nosso vídeo. A gente fez uma análise assim bem por cima do que o Goulart pode fazer ou não pode fazer. A gente tem que ver treino, a gente tem que ter notícia para enxergar realmente o que o Carille está pensando. Enquanto isso, a gente está partindo do que o elenco tem e do que a gente pensa da cabeça do Carille, que ele também não é louco, sabe? Ele não vai inventar a roda com as limitações que o Santos tem. Então, eu acredito que é mais ou menos isso. Muito obrigado, gente.
Desculpa, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, tragam mais Santistas para cá e que esse ano seja um ano excelente para o time do Santos, que as contratações vão aparecendo aos poucos. E eu, de verdade, eu fico ansioso para caramba esperando contratação. É um momento do ano que eu gosto, porém, eu prefiro muito que se o Santos for anunciar 3 jogadores, sejam 3 jogadores que venham para ser titulares. Aí, nossa, tá show de bola. É melhor do que anunciar aqueles pacotão do Irati, pacotão do, sei lá, que time do interior de Santa Catarina, do empresário que é amigo. Cara, é melhor a gente ter certeza, por mais que sejam menos jogadores, mas que venham para já chegar e chamar a responsabilidade, que deve ser o caso do Goulart. É o que todo mundo está esperando, né? Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, pessoal, e continue acompanhando aí a Copinha. A gente está assistindo os jogos, tem boas promessas. Eu acho que eles não vão ainda estourar esse ano, mas para o Paulistão eu já espero ver alguns minutos desses jogadores em campo. Patati, Ed Carlos, Lucas Barbosa, Juan. Eu acho que são jogadores que têm muito potencial, principalmente os laterais, o Sandro Perpétuo e o Lucas Pires. Então, vamos lá a continuar nos informando, aguardar mais algumas contratações e muito obrigado a todos os nossos inscritos. 297, estamos chegando no 300. Se você não for inscrito, se inscreve aí e para cima deles. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.